Eu estou lendo Machado de Assis e durante a leitura eu me peguei refletindo do porquê eu estou tendo que reaprender a ler hoje com 21 anos de idade. E para isso a gente vai ter que voltar à minha velha infância, que foi quando eu desenvolvi essa habilidade. Eu lembro de ter aprendido a ler cedo. Logo que saí do jardim de infância, eu já conseguia juntar ali minhas primeiras sílabas, a palavra zebra, abacate, e eu fiquei muito feliz na época, porque para mim foi como se eu tivesse adquirido um superpoder. Visto que antes, quando eu ia no supermercado com meus pais, eles tinham que me dizer: filho, aquilo dali é uma loja de roupa, aquilo é um açougue. E agora não, eu conseguia ler sozinho, eu dizia Oficina, oficina. Mãe, ali eles arrumam carro, né? E eu ficava muito feliz. Então fui apresentado a leituras como Os Três Mosqueteiros, Chapeuzinho Vermelho, A Turma da Mônica, e eu gostava muito, principalmente de histórias em quadrinhos. E à medida que eu fui crescendo, o ideal é que seja apresentado ao leitor livros que também acompanhem essa transição de ser criança e agora já ser adolescente. Então, você ter o conhecimento de literaturas como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Diário de um Banana, vão fazer muito bem isso, porque você vai deixar de ser criança, mas agora sendo adolescente, vai continuar tendo uma imaginação muito fértil com livros como esse. No entanto, ao invés de ser apresentado esse tipo de livros, foi quando eu tive o primeiro contato com o celular. Foi ali onde eu conheci as redes sociais, YouTube, Google. E agora, em vez de ir na biblioteca pesquisar, eu simplesmente... E eu não estou aqui para falar mal não, tá? Porque facilitou muito a nossa vida. Mas um ponto a se refletir é com que idade a gente deve dar celular e aparelhos eletrônicos aos nossos filhos. Eu tenho a minha opinião já formada, que depende. Depende se seu filho te obedece e principalmente se ele já está com um caráter formado. Porque senão, ao invés de você educar seu filho, ele vai ser educado pelos influenciadores que tem por aí na internet. E eu nem preciso falar o que tem acontecido com eles ultimamente. Dando continuidade, agora no ensino médio, foi quando eu voltei a ter o contato com livros que não fossem didáticos. Porque existe a bibliografia obrigatória dos nossos principais escritores. Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector. No entanto, cara, olha o tamanho do gap que ficou. O último livro que eu tinha lido era Uma História em Quadrinho, e agora eu estou sendo apresentado a um clássico da nossa literatura. Imagine na minha cabeça, com 15 anos, ler Dom Casmurro. Eu não consegui, né? E eu acredito que nossa escola, pelo menos a minha, né, falhou nisso de só jogar na cara assim do aluno, lê aí, sem fazer um nivelamento, né? Entender a que nível aquele estudante estava. Então eu preferi não ler, né? Porque quando você sente dificuldade, algo é novo, você tem duas opções, ou enfrenta ou fugir. E eu fugi. Optei por simplesmente ir ali no YouTube, ver alguém que fez uma resenha sobre o livro, e aí eu consegui, inclusive, mandar bem na prova. Mas, tempos atrás, eu sabia que eu estava perdendo algo muito mais profundo, né? Que hoje eu, terminando de ler esse livro aqui, vendo que minha cabeça explodiu, assim. E aí continuou, durante todo o ensino médio, eu não tendo interesse por livros, mas aí em uma aula em específico de literatura, a minha professora apresentou um autor chamado Castro Alves, que era um autor que escrevia contra a escravidão presente no Brasil à época. E eu fiquei encantado, fascinado. Foi a primeira vez que eu tive o interesse, palavra-chave para quem quer aprender algo. Então fui na biblioteca, pesquisei sobre as poesias dele, eu não achei. Pesquisei a história dele, eu não achei. Mas achei um livro muito interessante chamado O Amigo de Castro Alves, que contava de uma maneira descontraída, uma maneira histórica, sobre a vida e obra dele.
porque o amigo de Castro era Tião, e Tião era um escravizado, que contava tanto o fator histórico quanto os acontecimentos da vida do Castro. Então eu fiquei encantado, foi a primeira vez que eu terminei de ler um livro do começo ao fim, eu falei, peraí, eu consigo. Eu estou me sentindo mais inteligente, eu vou chegar numa roda de conversa, eu posso dar a minha opinião, que é minha mesmo, não é dependendo de um canal no YouTube que pode ter lá o seu viés. E desde então comecei a cultivar esse hábito e conhecendo novos autores, novo tipo de livro. Nessa época eu conheci o Nicholas Spark, que escreve romances maravilhosos e coincidentemente, claro que não tem tudo a ver, né? Foi o período que eu tirei melhores notas na escola, que eu escrevi as melhores poesias, tanto que eu fui premiado em concursos, escrevi para livros, e eu estava fascinado, cara. Lia bastante mesmo. No entanto, nem tudo são flores. E no meu terceiro ano de ensino médio, foi o ano da pandemia, 2020, e eu não pude mais ir à escola. E até então eu não tinha o hábito de comprar livros online. Eu dependia exclusivamente da minha escola e dos livros que tinham lá. Então, pouco a pouco eu fui perdendo. O único livro que eu continuei lendo foi a Bíblia, sempre me acompanhou desde criança. Mas em relação à literatura secular, eu parei literalmente e fui tomado por jogos online, redes sociais, comecei a assistir muito anime e, tipo, eu perdi a vontade que eu tinha de ler livros. E nesse meio tempo eu perdi totalmente o interesse. E não, ironicamente, foi o pior ano da minha vida, porque eu tentei fazer o vestibular, eu não passei, eu fechei o ensino médio com notas abaixo do que eu queria, e estava muito satisfeito no final do ano. Daí virou o ano, né? Precisava dar um jeito na minha vida. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mudar isso aqui. E aí eu comecei a ler de novo, mais livros de autoajuda, ou melhor, desenvolvimento pessoal. Eu não estou aqui para criticar esse tipo de leitura, porque me fizeram muito bem, me ajudaram naquele ano, eu consegui passar no vestibular, maravilha. O problema é o excesso. Eu fui emendando um atrás do outro. Milagre da Manhã, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Só Vai. E, cara, eu fiquei preso nesse limbo. Pois bem, continuei, né? Achando que não estava me fazendo nenhum mal, afinal, estava buscando evoluir. Mas aí, no meu primeiro ano da faculdade, eu percebi uma coisa, comecei a refletir novamente. Acho que eu daria um bom filósofo. Refleti e vi que nunca mais eu tinha feito nenhuma poesia, eu não escrevia mais coisas belas, e minhas conversas eram todas secas. Eu falei, cara, tem que melhorar isso de novo, eu preciso voltar a ler bons livros, não só por obrigação de querer sempre melhorar, evoluir. E livros técnicos também. Olha o tamanho desse livro aqui, cara. Para quem não sabe, eu faço faculdade na área da tecnologia. E a gente tem que ler, fazer esse tipo de leitura aqui. Ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. Tá ensinando uma linguagem de programação. Então eu falei, preciso mudar. E para fazer isso, a gente volta para a palavra-chave de novo, interesse. Eu busquei um livro que eu queria ler há bastante tempo, chamado Capitães de Areia. Que eu já tinha ouvido falar por alto que o livro era bom. E eu gostei do enredo da história, né? É um grupo de jovens que vivem na Bahia e faziam várias aventuras, e o líder deles lutava capoeira, e é um negócio que eu gosto. Então eu peguei, por que não, né? Dar uma chance. E cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu li aquele livro em 3 dias. E desde então eu estou retomando esse hábito. Alguns é difícil, como por exemplo Dom Casmurro. Eu estou tendo que ler com um audiobook de fundo e acompanhando aqui, ó, porque retomar esse tipo de leitura não é fácil. Contudo, eu estou gostando bastante, estou me sentindo mais inteligente, converso melhor e sou uma pessoa de muito mais conteúdo. Tipo, eu tenho minha opinião formada sobre muitas outras coisas. Claro, eu não leio só literatura. É um convite que eu te faço a entender aquilo que você gosta e buscar isso nos livros.
ter livros como a barra de pesquisa do YouTube ou do Google, sabe? Como faziam os maias e os incas, os antigos, né? Por exemplo, você que gosta de Big Brother Brasil, esse livro aqui, ó, 1984. O reality show ele é inspirado nele. Então, por que não dar uma chance, né? Dizer, deixa eu ver o que se assemelha com o programa que eu gosto. Eu acredito, eu tenho certeza que sua opinião sobre este assunto vai ser muito mais rica e engrandecedora. Outro ponto, cara, é que o livro te dá acesso a mentes brilhantes, pessoas que viveram há muito tempo atrás, que fizeram história. Eu tenho esse livro aqui, ó, do Marco Aurélio, é um imperador romano, salvo engano, e ele documentava a vida dele. Tipo, esse daqui é um diário dele. Tipo, você vai poder conversar basicamente com ele. E o cara tem muitos conselhos valiosos aqui. Então, é o que eu deixo nesse vídeo. Ache o seu tipo de leitura, aquilo que você gosta, e comece a ler, cara. Quanto antes você cultivar esse hábito, vai ser melhor. Você vai se tornar uma pessoa que pode dar sua opinião, não só baseado em terceiros, mas o que você pensa, uma visão de mundo mais ampla, poder dar conselhos, vai poder dar uma boa educação aos seus filhos. E eu tenho cultivado esse hábito e me sinto bem melhor, tá? Não só por obrigação, mas ler por diversão. Tamo junto e até o próximo vídeo.